Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Você me ajuda nesse canal a crescer cada dia mais. Hoje já batemos 6.100. Bora lá. Quem sabe até o começo do ano nós batemos 7.000. Então continua ajudando. Se você gosta do conteúdo desse canal, você curte ele, compartilha, se inscreva no canal, dê seu joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas, dê seu comentário positivo para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Se você quiser ajudar financeiramente, seja membro do canal, você pode estudar teologia comigo. E lembrando, até o final de dezembro, meu curso de teologia está em promoção, tá? Me chama no WhatsApp, é o primeiro telefone que está na descrição do vídeo, é o primeiro. Me chama no WhatsApp, está na promoção, valor assim, pouquinho, mínimo. E você tem acesso a 2 cursos de teologia. Um de história da igreja e um de teologia em geral. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, essa é a hora, esse é o momento. Não esqueça disso, tá bom? Dito isso, eu fiz um vídeo aqui no meu canal é, sobre o Natal e eu deixei muito bem claro no meu vídeo de que eu não estava querendo atingir ninguém, brigar com ninguém e o vídeo não era para atacar ninguém. Deixei muito claro que eu não representava a igreja que eu frequento, eu sou da CCB, todo mundo sabe, há mais de 30 anos. Esses dias um camarada falou assim, chegou agora, chegou há 30 anos, e 30 anos ele acha que é agora. Mas 30 anos aí que eu estou nessa batalha, né, na luta, na batalha, graças a Deus, e tentando ajudar a igreja da melhor forma possível. Mas eu sei os ensinamentos que ela tem, a mentalidade que ela tem, e a ideia do vídeo não era falar nada dela. Mas é como tanta gente me pergunta o que é academicamente, o que a teologia cristã, durante 2.000 anos de cristianismo, fala sobre o Natal. E aí eu ministrei uma aula. E eu falei que ia ter mais um vídeo. Ele ainda vai ser realizado. Hoje vai ser sobre o Natal também. Mas, então eu vou fazer, na verdade, 3 vídeos no total. Por que eu vou fazer esse hoje? Porque está circulando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, alguém foi lá e fez um documento e atacando o Natal. Atacando o Natal, porque é do diabo, porque é do inimigo, porque é da Babilônia, porque é não sei o que, falando um monte de besteira. E esse documento chegou nas minhas mãos. E eu percebi que a pessoa, primeiro, a pessoa escreveu, não é teólogo, lógico, não estudou, não fez nada, é autodidata, provavelmente. Autodidata ou teodidata. E a pessoa provavelmente escreveu pelas vozes da cabeça dela. E tem muito erro de imprecisão, de conhecimento teológico, histórico, não tem citação bibliográfica e tem muita mentira, muita falácia no documento. Só que esse documento está circulando nos grupos de WhatsApp. E isso pode corromper os incautos. Isso pode corromper os incautos. Porque o que eu li no documento, documento eu tenho, deixa eu ver o nome do documento. Deixa eu ver aqui o nome do documento. Só um momento. O nome dele eu não vou. É Origem do Natal. É o nome do documento. Ah, o documento tem muitas falhas. Só que isso pode enganar os mais simples, né? Porque no documento, toda a argumentação que a pessoa quis dar veio dos ateus. Ou seja, ele concorda com os ateus. Ele concorda com as pessoas que atacam o Cristo. É o mesmo argumento dos agnósticos, dos ateus, dos gnósticos. É sempre o mesmo argumento dos hereges. Então, a pessoa fez um documento e ele nem percebeu que o documento é uma arma na mão de quem é herege, de quem é ateu e que odeia o cristianismo. E que odeia a própria igreja da congregação. Então, o documento, em vez de ajudar a congregação, ele está abrindo uma porta. Porque se esse documento que está circulando chegar nas mãos de pessoas erradas, aí vocês vão ficar reclamando que a internet está detonando, que a internet está xingando. Entendeu? A pessoa, em vez de fazer o documento e mandar para mim, eu vou mandar lá pro Mon Kleber, vai. Deixa ele analisar. Eu falo, isso aqui tá errado, irmão, isso aqui tá errado. Eu ia corrigir. Só que a pessoa, no afã de querer defender uma tese, mas não se formou, não é historiador, não é teólogo, não é nada, ele vai lá e escreve. Achou que escreveu. E joga na internet. Quem tem boca ou mão, escreve o que quer e fala o que quer.
E isso é muito perigoso, gente. O autodidata erra, é nessas horas que você vê o perigo do autodidata no nosso meio. Porque nós temos essa idolatria da ignorância. Achar que ser ignorante é muito bom, entendeu? No outro vídeo que eu postei sobre o Natal, muita gente veio nos comentários me xingando, falando um monte de besteira. E dando palco para ateu, dando palco para herege e falando fazendo a mesma fala dos hereges. Eu excluí, até o irmão perguntou, irmão Kleber, é bom você deixar. Eu falei, não, esse tipo de engajamento eu não quero, não. Engajamento que abre porta para o adversário, que elogia o inimigo, que dá ferramentas para aqueles que odeiam a fé cristã, no meu canal não vai ter. Ah, mas no canal do outro tem. Ah, no canal do fulano tem. Isso é no canal do outro fulano. No meu canal, que é canal de crente, a gente fala coisas de crente, coisas de teologia cristã e coisa séria, porque eu sou um acadêmico, eu tô atrelado ao mundo acadêmico. Então eu não posso ficar falando qualquer coisa, dando um monte de informação equivocada. Então eu preparei uma aula para nós falarmos aqui e, de certa maneira, refutar um documento desse que chega a níveis de esdrúxulo. Infelizmente é isso. Não vou falar o nome da pessoa que escreveu e por respeito a ele. E não vou falar o nome dele, nem a região dele. Não vou falar. Respeito. Mas não devia ter escrito, sabe? E aí acha que tá ajudando o ministério. Não, eu tô ajudando. Não, você não tá ajudando, você tá atrapalhando. Porque se esse documento que você escreveu cair na mão de muita gente que já não gosta da congregação, eles vão detonar a gente. O culpado quem é? Você. Você não devia ter feito isso. Você não devia. Ah, mas eu não concordo. Então fica quieto na sua. Se você não concorda, guarda isso pra você. Não cria um documento e dá uma arma para as pessoas de fora. Sabe? Você quer ajudar ou não quer ajudar? Não sei qual é a parte que você não quer ajudar. Então, sabe? Aí as pessoas falam, teólogo é soberbo, teólogo é arrogante. Fico pensando, quem é arrogante nessa história? Não pede ajuda pra ninguém, não pede informação pra ninguém, vai lá, escreve um documento e acha que tá abafando. Não pode, né, gente? E outra, fomentando um monte de erros, de informações, de loucura que de Nimrod, não sei o que, da Babilônia. Só groselha, irmão. É impressionante isso. Mas vamos lá. Eu preparei uma aula para nós comentarmos tudo isso aqui. Bora lá para aula. Deixa eu diminuir a telinha aqui. Isso. Então, hoje a aula de hoje é uma refutação histórica teológica das teses contra a celebração do Natal, que está circulando na internet desses documentos doidos. Vai ser uma análise crítica baseada em evidências historiográficas, arqueológicas, patrísticas das alegações que questionam a legitimidade histórica da celebração do nascimento de Cristo. Inclusive, tem muita gente que fala assim: não, o Natal não é celebrado porque em nenhum momento a Bíblia diz que é para celebrar. Mas tem um monte de coisa que na Bíblia não fala e nós celebramos. Celebramos a Trindade, celebramos a ceia do Senhor, a Eucaristia. Ah, mas tá lá o mandamento, claro. Então, mas para ter Santa Ceia, para ter Eucaristia, para ter crucificação, precisou de ter encarnação. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que na encarnação os anjos celebraram o nascimento dele. Os pastores de Belém celebraram o nascimento dele. Todas as pessoas celebraram ali em volta dele. Os magos presentearam ele. Então, se isso não fosse relevante, o próprio Lucas não colocaria essa história. O próprio Lucas ia tirar essa história. Só que no vídeo passado eu mostrei que, tanto em Mateus como Lucas, fundamentação teológica, fundamentação exegética, fundamentação de texto bíblico, para mostrar que essas pessoas que ficam falando um monte de besteira de Nimrod, não sei o quê, estão falando uma baita de uma baboseira e groselha. E, na verdade, tem fundamentação bíblica. E hoje nós vamos passear um pouco pela história também. Tá bom? Então, falhas metodológicas fundamentais do documento. O que esse documento que está circulando aí, qual é a falha dele? O que ele erra? Qual é a falha de metodologia? Lembra que eu falo, teólogo tem método para ser seguido.
Ele tem um caminho a ser seguido. Ele não faz de qualquer jeito teologia. Ele reflete teologia, mas tem uma metodologia para fazer essa reflexão. Antes de examinar as teses específicas, é imperativo, é uma ordem aqui, identificar os erros estruturais graves que comprometem a credibilidade acadêmica do argumento desde a sua fundação. Porque o documento, ele já começa errado. Então, por ele não ter um método, ele começa errado. Primeiro erro que ele começa, ausência de fontes primárias. O documento não cita nenhum texto patrístico. Aí fica difícil. Se não citar pais da igreja, que são ali, somente os pais apologistas, que é o segundo, terceiro século da era cristã, fica difícil. Inscrições romanas ou evidências arqueológicas diretas, baseando-se exclusivamente em afirmações genéricas. A pessoa só fala. É uma afirmação genérica, mas não tem nenhuma bibliografia, nenhuma documentação, nenhuma. Isso é muito triste. Pois bem, vamos lá. Segunda coisa, confusão causal. Estabelece correlações históricas sem fundamentação documental, assumindo causalidade onde há apenas coincidência temporal ou geográfica. Não tem fundamentação de causa. A pessoa simplesmente vai falando lá uns acontecimentos e fala, ó, isso aqui só aconteceu por causa disso. Mas aonde? Como? Como que se deu isso? Como que se deu? Qual é o documento que você estrutura, fundamento? Qual a bibliografia? Qual a literatura? Da onde você tirou? Ninguém sabe. Anacronismo histórico. Projeta categorias e estruturas institucionais modernas, como Igreja Católica Romana, que é a igreja institucionalizada, sobre períodos históricos onde tais construções não existiam. Então, quando a pessoa fala no primeiro século da igreja, a igreja católica estava lá. Segundo século, a igreja católica. E muitas das vezes não era a igreja católica romana institucionalizada. Falta o quê? Ler um bom livro de história da igreja. Se a pessoa lê um bom livro de história da igreja, Kleber, dá uma dica. Eu vou citar uma dica. Leia o livro do Justo Gonzalez, em 2 volumes da editora Vida Nova. Leia lá, História da Igreja. Ou a História da Igreja da editora Paulus, acho que é em 3 volumes, deixa eu ver. 1, 2, 3, está aqui na biblioteca. Em 3 volumes. Ou leia A História do Povo de Deus, da editora Sinodal. Eu já li essa obra, é muito boa. Já usei isso em aula, da editora Sinodal. Então, sabe, falta leitura. Ou A História do Pensamento Cristão, do Paul Tillich. Falta leitura, gente. Mas bora lá. Retórica substitui método. A argumentação utiliza a linguagem moral e teológica, né, base na moralidade. É uma teologia prescritiva, né? Em lugar de análise histórico-crítica, ou seja, uma análise concreta, crítica, sistematizada, pensada exegeticamente. É só prescrição. Impedindo verificação acadêmica, porque se você vai dar várias informações sem referencial bibliográfico, quando esse documento chega na minha mão, eu não consigo verificar. Por quê, Kleber? Porque todo professor, todo teólogo, todo filósofo, todo antropólogo, todo sociólogo, quando ele pega um documento na mão, ele vê o que o autor está escrevendo, um artigo de revista acadêmica ou um livro, ele vai consultar a bibliografia dele. Quais as fontes que ele buscou aquela informação? Porque é assim que funciona. Hoje mesmo eu estava lendo um livro, e é engraçado, isso é automático. Estava lendo um livro, daqui a pouco eu já estava lendo nas notas de rodapé do livro. Eu já estava nas notas de rodapé. Aí teve uma hora que eu parei e falei, nossa, parei de ler o livro e estava lendo a nota de rodapé. Por quê? Porque tem notas de rodapé que são muito interessantes, que você tem que prestar bastante atenção. O autor não colocou aquilo de qualquer maneira. Ele colocou ali com a intenção. Então você vai ver o documento. Tem nota de rodapé? Não. Tem bibliografia no final do texto? Também não. Exegese arbitrária. Emprega leituras alegóricas inconsistentes da escritura, aplicando textos como Mateus 24:19 de maneira descontextualizada e metodologicamente problemática. Ou seja, quando tentou fazer exegese, usou alegoria.
E alegoria, gente, eu já discordo. Das escolas, Alexandria é a escola alegórica, a, a escola de Antioquia era uma escola já mais literalista. A pessoa quer fazer alegoria com os textos bíblicos, aí já não dá. Como diz o velho ditado, não desce. Pois bem, o mito da origem babilônica, do 25 de dezembro, que é circulado em tudo quanto é lugar. O documento afirma que o dia 25 de dezembro teria origem em uma festa pagã babilônica, datada de cerca de 6.000 anos antes de Cristo, dedicada ao deus Sol. Essa alegação constitui um dos erros factuais mais evidentes do argumento. É bobeira, gente. Não tem fundamento nenhum na realidade. A pessoa vai lá no mito da houve o mito do deus Sol lá na Babilônia. Da onde ele tirou isso? Qual o livro que ele se expressou a respeito disso? Aonde? Qual fonte ele consultou? Ninguém sabe. Você não vê isso em livro nenhum. Inexistência de evidência. Não existe qualquer evidência arqueológica, textual ou litúrgica que comprove a existência de uma celebração babilônica em 25 de dezembro. Não tem. Tem documento nenhum que diz isso. Dedicada a uma divindade solar. Nenhum cuneiforme, inscrição ou documento administrativo menciona tal festival. E aí nós temos uma incompatibilidade do calendário. O calendário babilônico era lunisolar, sem correspondência fixa com o calendário juliano-gregoriano. A atribuição de uma data específica, como 25 de dezembro, a rituais mesopotâmicos é metodologicamente impossível. É impossível. Pegar dados de povos do crescente fértil ali, da Mesopotâmia, a Babilônia, ali Israel, Egito, a Síria, ali toda aquela região, os fenícios e tudo mais, toda aquela região, você atribuir um calendário que era colocado ali, atribuir no mesmo calendário que é o juliano-gregoriano, não tem correspondência. E não tem correspondência na ideia de usar o 25 de dezembro. Então, de onde a pessoa tirou isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Um grande erudito vai dizer: não há evidências de que festivais solares antigos determinassem a data cristã do Natal. Não tem evidência nenhuma de que festivais da Babilônia ia determinar a data do 25 de dezembro, a data do Natal cristão. Essa suposição é uma construção moderna sem fundamento nas fontes primárias. O Ismans, reconhecido especialista em cultos solares romanos, demonstra em sua pesquisa abrangente que a teoria da origem pagã do Natal baseia-se em especulações do século XIX e não em documentação histórica verificável. Por que, Kleber? Porque no século XIX que começou essa história, que o Natal era uma festa pagã e que os cristãos adquiriram de uma festa pagã. Por quê? Porque isso foi escrito numa novela. Essa novela foi descrevendo essa história do Nimrod, toda essa salada, e depois um testemunho de Jeová pegou esse documento e escreveu num livro, e alguém teve acesso a ele, aí caiu na internet. Quando a internet surgiu, caiu na internet é terra de ninguém, quem tem boca fala o que quer, e aí as pessoas saem falando até o dia de hoje. Mas não tem comprovação histórica isso. Não tem respaldo acadêmico, não tem respaldo científico, não tem respaldo historiográfico, não tem respaldo exegético, não tem respaldo teológico. Não tem. Não tem, gente. Pode lutar, pode se revirar de um lado do outro, mas não tem respaldo histórico. Mas mesmo assim vai vir os doidos, igual no outro vídeo meu. Um monte de gente doida escrevendo textão que eu excluía tudo, excluía a pessoa e não deixava a pessoa nunca mais comentar no meu canal, porque escreve textão lá querendo lacrar, achar que é sabidão. Igual eu falei esse dia pra um amigo meu. Tudo bem, quer comentar, quer me xingar? Xinga, ok. Então, em vez de me xingar, cria um canal no YouTube e começa a fazer vídeo. Faz um vídeo também, ou dá uma aula contrária a essa. Faz melhor. Sabe? Não, aí escreve um textão lá e fala, acho que o textão vai ficar lá pra lacrar o Kleber. Ó, lacrei o Kleber. Não, exclui esses textos gigantes que não tem nada com nada, só groselha, as pessoas vão falar um monte de besteira.
Aí as pessoas querem me provocar na ira, né? Engraçado isso. Foi hoje de manhã a pessoa escreveu: Kleber, você é um teólogo fraco. É, realmente sou fraco. Forte é Jesus Cristo. Você é um teólogo fraco. Por isso que você não vai participar de debate. Eu falei, nem quero. Graças a Deus que não me chamam mais para debate. E realmente eu sou fraco. Quando eu me sinto fraco, aí eu que sou forte, como diz o apóstolo. Quando eu me sinto fraco, eu sou forte, porque a minha força vem de Jesus de Nazaré. Ponto. Então continua me xingando de fraco, tá tudo certo, eu não vou me ofender, não. Tá bom? Então vamos lá. O culto ao sol invictus e o erro cronológico. Vamos lá. Que tem a acusação do sol invictus, do sol vitorioso. Vamos lá. Uma das teses centrais do documento é que o Natal cristão teria sido estabelecido para substituir ou absorver festivais pagãos dedicados ao sol. Essa teoria apresenta uma falha cronológica fundamental, que inverte a sequência histórica real dos eventos, né? Então as pessoas acusam o cristianismo que ele absorveu festas pagãs e tudo mais. E não é nem a palavra certa absorver. Nós chamamos de ressignificação. Ressignificação é dar um novo significado para aquele evento, para aquele momento, para aquele simbolismo. Isso acontece sempre? Sim. Você sabia que depilar o corpo era uma forma de adoração a um ídolo pagão? Você sabia que colocar a aliança no dedo para casar era uma festa pagã? Sabia que se vestir de branco para casar, festa pagã? E quantos crentes, inclusive da congregação, não entra de branco no casamento? A minha esposa entrou de branco. As pessoas falam assim: Kleber, mas isso aí é diferente. Não, é a mesma coisa. Por que que hoje em dia os cristãos aceitam? Porque os cristãos ressignificaram a questão do casamento, a festa do casamento, a ideia de colocar aliança no dedo. Tem um monte de coisa que é pagão, gente. Vou dar um exemplo. Um judeu nunca deixou a barba curta. O judeu sempre deixa a barba longa, cabelo um pouco mais comprido. Essa ideia de cortar o cabelo curto é coisa de grego, é coisa de romano. Se a gente for levar a sério, gente, se a gente for levar... Não tem um monte de gente que vai pra academia? Musculação, ficar forte, ficar bonito, esbelto. Sabe de onde sai a ideia de beleza estética do corpo masculino? De gominhos, né? Eu não tenho gominho, né? Eu tenho uma geladeira aqui, né? Eu sou um obeso. Sabe de onde tiraram isso? Da ideia estética grega. Greco-romana, porque tinha as Olimpíadas. Dá uma olhada nas obras de arte grega ou romana, como que era retratado os homens, os músculos, o corpo definido. Você acha que as academias tiraram isso do nada? Mas hoje no Ocidente é ressignificado, tem um novo significado. Mas beleza para o grego é muito diferente do que é beleza para nós. Tinha uma outra finalidade, um outro telos, como diziam os gregos, a ideia de beleza. Você tá entendendo, gente? Não é tão simples assim definir, isso aqui é pagão, isso aqui não é. Isso aqui é de Deus e não é. Isso aí é uma bobeira da internet. Vou repetir novamente o que eu falei no outro vídeo. Eu não represento a igreja a qual eu frequento e gosto de estar lá, congrego lá, a amo, mas não represento de forma jurídica. Os meus vídeos não tem nada a ver de atacar ela, é sempre tentativa de ajudá-la. Na questão do Natal, coração, ela não concorda com o Natal. Ela deixou até claro no último culto. O que você faz? Mas eu quero obedecer, Kleber, o ensinamento da CCB. Tá tudo certo. Não precisa brigar, não precisa xingar, não precisa comentar. Tá tudo certo. O que eu estou colocando aqui são dados históricos, teológicos e acadêmicos. Ou seja, você pode simplesmente obedecer o que o ensinamento está dizendo, só que o ensinamento nunca vai poder afirmar que só a CCB está certa e todas as demais denominações estão todas erradas, porque a maioria comemora o Natal. E esses dias, no meu coisa, falaram assim, mas Kleber, os puritanos também não comemoravam o Natal. Gente, os puritanos comemoravam um monte de coisa. Os puritanos rejeitavam um monte de coisa. Eles rejeitaram muita coisa do culto. Eles tinham uma tendência ferrenha sobre todas as coisas. E eles tinham até questões a respeito até da sexualidade. Da onde você vem comportamento puritano? Da onde você acha que surge essa frase? Então tem que tomar cuidado. Vou dar exemplos.
puritanos contemporâneos. Você tem o Paul Washer nos Estados Unidos e tem aqui o Paulo Júnior. Apesar que o Paulo Júnior agora sumiu depois das bobeiras que ele fez. Mas o próprio Paulo Júnior falou uma vez, eu vi no YouTube, ele dizendo que o filho dele não jogava nem videogame. Nem videogame jogava, que era do inimigo. Então os puritanos têm essa... E o Paul Washer, eu conheci ele pessoalmente quando ele esteve no Mackenzie. O Paul Washer, pra ele, dependendo do que você fazer, você vai pro inferno, acabou. Você não é de Deus. Então, os puritanos não comemoram o Natal. Os puritanos faziam um monte de coisa que hoje em dia todo mundo faz. Então, dos puritanos não comemorar o Natal não é um bom argumento. Não caio nessa falácia. Tá bom, vamos lá. Eu peguei um copo d'água, eu acho que por causa do calor, que aqui tá muito abafado, eu acho que um copo d'água não vai dar, mas tudo bem. Como eu já comecei a gravar, né? Dados históricos verificáveis. O Dies Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol invencível, ou invicto, né? Ou invencível, foi instituído oficialmente apenas em 274 d.C., pelo imperador Aureliano. As primeiras evidências cristãs do 25 de dezembro, como data celebrativa do nascimento de Cristo, são anteriores ou contemporâneos a essa instituição imperial. Lembrando, eu não estou defendendo que 25 de dezembro realmente Jesus nasceu. A data é simbólica. A data é simbólica. Ontem eu estava lendo um livro, um dicionário teológico crítico do Yves Lacoste. Ele é um calhamaço, assim, de capa azul, da editora Loyola. Caríssimo, vai dar uns 300, 400 conto, mas eu sempre, quando eu compro o dicionário caro desse jeito, eu compro sempre no final do ano, na festa da USP. E o autor mostrou que a ideia de pegar uma data e dar um outro significado para ela, em vez de uma festa ou de qualquer outra festa pagã, ele falou, essa ideia foi necessária para inverter a lógica daquela festa, para que os cristãos pudessem ter convivência social. Então a intenção foi essa mesmo, pegar uma data que não era deles e dar um novo significado. Mas lógico que Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Mas algumas pessoas vão tentar fazer cronologia para chegar no 25 de dezembro, ou perto. Outros vão chegar em 6 de janeiro. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Hipólito de Roma, um pai da igreja, menciona a data já aproximadamente 204 d.C., 7 décadas antes do culto do Sol Invicto. Inversão de causalidade. Se há influência histórica entre as celebrações, os dados sugerem que a festa imperial pode ter sido uma resposta ao crescimento da celebração cristã, e não o contrário. É possível, tem historiadores como Merceliade e outros historiadores que diz que, na verdade, muitas das festas romanas desse período aí, 204, 250 da era cristã, 300 da era cristã, muitas festas eram para combater o cristianismo, porque o cristianismo estava se espalhando, ele estava crescendo. Na verdade, as festas só surgiram para combater o cristianismo, porque o cristianismo era a referência. Então não era o cristianismo que estava copiando o paganismo, era o paganismo que estava tentando copiar a festa pagã. É possível, tem alguns historiadores que partem desse pressuposto. A teoria da substituição pagã falha porque o desenvolvimento cristão da data do Natal pode ser explicado internamente através de cálculos teológicos sobre a concepção e nascimento de Cristo, sem necessária dependência do culto solar imperial. Então, não depende do culto solar imperial você fazer cálculos da questão de Cristo, diz o Thomas Taylor. Tá bom? Então, vamos lá. A data do Natal e o argumento dos pastores. O documento argumenta que Jesus poderia ter nascido em dezembro, porque ter nascido em dezembro, não poderia ter nascido em dezembro, porque Lucas 2,8 menciona pastores no campo à noite, presumindo que isso seria impossível ao inverno. Esse argumento revela ignorância sobre as condições climáticas e práticas agrícolas da Judéia antiga. Esse argumento que era muito inverno, então não poderia ser 25 de dezembro, o mundo acadêmico não usa mais. A arqueologia não usa mais.
As pessoas que pesquisam a Judéia daquele período não usam mais, tá? Então, entrou em desuso esse argumento, não é usado mais. Falar isso é desconhecer a questão geográfica daquela região. E olha que interessante, o próprio o Rodrigo Silva é adepto dessa teoria. Por que será, né? É adepto dessa teoria. E isso é um perigo para todos nós. Primeira coisa, realidade climática da Judéia. O inverno em Belém e arredores não corresponde ao inverno rigoroso da Europa. As pessoas confundem o inverno de Belém, o inverno ali da região da Galiléia, da Judéia, toda aquela região, como o inverno rigoroso da Europa. Não é a mesma coisa, gente. É o rigoroso da Europa ou da América, América do Norte. As temperaturas médias em dezembro variam entre 7 e 15 graus Celsius, permitindo atividade ao ar livre, especialmente durante o dia e o início da noite. Por quê? Porque à noite, gente, tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Então, ele fazia essas atividades de pastoreio mais de manhã e um pouquinho no início da noite. Olha que interessante. Então, assim, esse argumento do inverno não cola mais, não é mais usado. Existe evidência das fontes judaicas. A Mishnah e outros textos rabínicos indicam que o rebanho permanecia nos campos durante meses de inverno, particularmente em regiões próximas a Belém, onde pastagens eram disponíveis mesmo em dezembro e janeiro. Então, até fontes rabínicas, fontes judaicas, como a própria Mishnah, que eu não gosto muito, tá? Já deixo bem claro que eu já falei em outros vídeos aqui. Eu não gosto de usar muito a Mishnah como uma fonte histórica. Mas em alguns dados é bom colocar aqui em evidência. Por que eu não gosto? Porque a própria Mishnah diz que teve um dia que um homem foi julgado no centro de Jerusalém e morreu a bicadas por um galo. Não dá pra você aceitar isso. Um galo gigante. Não dá. Mas algumas coisas, as descrições da geografia, dos acontecimentos em volta, do que se era comido, como se vestiam, esses dados, a Mishnah e outros escritos rabínicos, eles dão esses dados pra gente como fonte histórica. Tá bom? Então eu não gosto muito da Mishnah em fonte teológica. Fonte teológica eu não concordo. Silêncio textual sobre o clima. O texto de Lucas não faz qualquer menção às condições climáticas, estação do ano ou temperatura. O próprio evangelista, que é para a época ele é um historiador, e ele olha ao longo do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, Lucas ele é preciso em locais geográficos, momentos, condições climáticas. Ele é muito preciso. Mas nesse episódio ele não mencionou nada sobre temperatura. Por que será, né? A presença de pastores nos campos é apresentada como um detalhe narrativo e não como um marcador temporal específico. Lucas, o Raymond Brown, que é um grande estudioso, tenho vários livros dele aqui na minha biblioteca, o Raymond Brown diz assim: Lucas não oferece qualquer dado cronológico específico, seja sobre a temperatura, estação agrícola ou festividades judaicas, que permita excluir dezembro como possibilidade histórica para o nascimento de Jesus. Só adepto que é possível que Jesus nasceu entre agosto, setembro, outubro, né? Se você fazer uma conta a partir do calendário judaico e não calendário romano, é possível você chegar mais ou menos nesse período. Mas muitos faziam cronologia e chegavam a dezembro. Não exatamente a 25 de dezembro, mas chegava-se a dezembro. Outros chegavam a janeiro. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O próprio Lucas, como diz aqui o Raimundo Barros, não oferece qualquer dado cronológico específico. Ele não oferece. Se ele não oferece, você não pode ficar especulando. Porque a Bíblia fala, eu falo. Se a Bíblia não fala, eu me calo. Né? Então, bora lá. Erro sobre a fundação da Igreja Católica. E olha que eu não estou sendo defensor da Igreja Católica aqui, não, tá? Mas eu acho injusto coisas que as pessoas falam na internet sobre a Igreja Católica, porque são informações que não condizem com a realidade, não condizem com as informações de história, de teologia e assim por diante. Então vamos lá.
O documento comete um erro histórico grave ao afirmar que a Igreja Católica foi fundada pelo imperador Teodósio I em 380 d.C. É uma informação, da onde a pessoa tirou isso? Eu sei, eu já vi gente doida na internet mencionando isso. E é possível que a pessoa que escreveu viu esses personagens doidos da internet falando, e foi lá, acreditou e escreveu. Mas ele nunca perguntou, é fato isso? Ele foi procurar isso na história? Não. Esta alegação demonstra desconhecimento fundamental sobre a história do cristianismo primitivo. É desconhecer a história do cristianismo. O Édito de Tessalônica, 27 de fevereiro de 380, não fundou a igreja, mas declarou o cristianismo niceno como religião oficial do Império Romano. Esse decreto político reconheceu e privilegiou uma instituição que já existia há séculos. A igreja estava lá. Ele só legitimou ela. Ele só reconheceu. Ele só reconheceu como uma religião oficial do Império. Ele não criou uma igreja. Ah, a partir de agora eu vou criar uma igreja. A igreja já estava lá. Tinha bispos, tinha formação de clérigos, tinha povo que se reunia para adorar, tinha liturgia. Já tinha, gente. Mas não. As pessoas acham que não tinha nada. E aí, do nada, inventou. E aí a pessoa criou. Só que as pessoas não param para pensar. Se já tinha uma igreja lá reunida, adorando, tanto no Oriente como no Ocidente. Aí vem o Teodósio. Ah, vamos lá, a partir de hoje a igreja é oficial. Ele criou uma igreja. Se ele criou uma igreja, cadê aquele povo que ficou para trás? Para onde foi? Desapareceu? Mandaram matar? Sabe o que é ilógico? As pessoas não param para pensar nas grandes afirmações que elas fazem na internet. Século I, 30 ao 100 depois de Cristo. Existiam comunidades cristãs organizadas com presbíteros. Você pode ver isso até no próprio Paulo, no primeiro século. Né? Existiam presbíteros, bispos, existia liturgia eucarística, ou seja, existia culto eucarístico. Coleções de escritos apostólicos já estabelecida em todo o Mediterrâneo. Já existia tudo isso. Tá? E você vê isso até nas cartas de Paulo mencionando para Timóteo, falando dos presbíteros, falando dos diáconos. Já existia ministério, já existia lideranças da igreja, já existia eucaristia, já existia culto. Você vê que Paulo falando lá na igreja de Corinto, já tinha culto das pessoas celebrarem a ceia do Senhor. Já tinha. Primeiro século. Então já tinha igreja. Um século II, do ano 100 ou 200. Desenvolvimento de sucessão apostólica. E aí você tem o cânon escriturístico, o cânon bíblico. É informação, quem está se formando. Temos uma estrutura episcopal consolidada. E aí você tem Inácio de Antioquia, que usa o termo Igreja Católica em 107 depois de Cristo. Por que Inácio de Antioquia usou o termo Igreja Católica? A palavra católica quer dizer universal. É uma igreja universal, uma igreja que em todo lugar, como dizia Vicente de Léris, em todo lugar, em todas as situações, os crentes iam confessar a mesma fé, o mesmo credo, e acreditar no mesmo Deus e adorar o mesmo Deus. Né? Então, por isso que é católica. Católica como uma igreja universal. Igreja de todos. Aí você, século III, 200 a 300, você tem sínodos regionais. Você tem um livro aqui. Ele tá aqui no radar em algum lugar, na bagunça que eu tenho aqui. Ele é um livro, um calhamaço gigante, que são os documentos antigos da igreja. Nesses documentos, você pode perceber que já existiam sínodos locais. Então, existia a igreja organizada, em certa medida institucional. Só não era oficial do Império. Porque o Édito de Milão, que foi feito antecipadamente, esse Édito de Milão, ele não oficializou, igual foi o Constantino. Ele não oficializou a igreja. Ele só falou que ele deixou de ser, a religião cristã deixou de ser seita, ou seja, de uma religião marginalizada, para ser uma religião que o Estado aprovava. Ou seja, uma dentre muitas. Então, esse negócio, foi Constantino que criou a Igreja Católica. Isso é baboseira da internet. Ele, no Édito de Milão, ele deu liberdade para cristãos adorarem a Deus como as outras religiões poderiam adorar. O Teodósio, simplesmente lá na frente, ele vai fazer um outro édito,
dizendo, não, a partir de agora ela é uma igreja oficial, porque o cristianismo cresceu, praticamente engoliu as outras religiões, e não tinha por que ter várias religiões, sendo que tem aquela. E o império foi estratégico. Se eu ir contra essa religião maior, eu posso ter uma briga com o povo. Então, o imperador falou, a religião nossa oficial é o cristianismo. Foi uma jogada política? Sim. Foi uma jogada estratégica? Sim. Mas Deus estava longe disso, o soberano Deus não estava controlando a história. As coisas só acontecem porque Deus é soberano. As coisas só acontecem porque Deus, na sua soberania, comanda todas as coisas. Eu vejo um monte de gente relatando questões históricas como se Deus estivesse com os braços cruzados lá e não pudesse fazer nada. Ah, ele é livre para fazer as coisas. Ó, eu não posso fazer nada. A Bíblia não apresenta Deus assim. A Bíblia não apresenta o Deus cristão assim. E em quarto lugar, o Édito de Tessalônica reconhece oficialmente o que já existia: uma igreja institucionalizada com já uma teologia, uma hierarquia e uma identidade própria. A igreja, é, a igreja não nasceu do Império Romano. Pelo contrário, o Império teve de lidar frequentemente com relutância e violência com uma instituição religiosa que já possuía estrutura organizacional. E já tinha teologia sistemática e uma identidade comunitária própria. Ou seja, a igreja ela não nasceu do império, o império não definiu isso. Mas o império teve que lidar com essa situação. A igreja está aí, ela cresceu, ela engoliu praticamente todas as outras religiões. A maioria das pessoas do império está se convertendo à fé cristã. Eu tenho que lidar com isso. E ele teve que fazer uma atitude social, uma atitude política. Qualquer um no lugar dos imperadores fariam. É a mesma coisa. Teria. Todo mundo faria isso. Porque o cristianismo já era um fato, já estava lá. Então ninguém apareceu do nada. Eureka, vou criar a igreja católica. Ninguém falou isso, gente. Tem lugar nenhum nisso. Isso é bobeira da internet. Não caia nessas falácias. Ah, Cleber, então você está dizendo para mim ser católico? Ninguém está dizendo isso. A gente só não pode ser mentiroso, porque a mentira é do diabo. Não pode falar uma coisa que não aconteceu, entendeu? Bora lá? Estamos quase acabando. Existência de celebrações do nascimento antes de 380. Contrariamente à alegação de que não havia celebração do nascimento de Cristo antes da suposta fundação da Igreja Romana, que é uma suposta, porque acabamos de ver que não era. Múltiplas fontes patrísticas atestam a existência de comemorações natalícias em diversos contextos geográficos e litúrgicos. Ou seja, a igreja começou a entender a importância de olhar para o nascimento de Jesus com mais cuidado. No primeiro século, a ideia central de pregar o evangelho era falar da cruz de Cristo. Eles nunca tinham pensado nem na ressurreição, eles pensavam na cruz. Daqui a pouco você vê já isso desenvolvido na teologia de Paulo. Ó, se Cristo não ressuscitou, em vão a nossa fé. Então a igreja olha para uns textos desses e começa também a dar muita importância para a ressurreição. Ok, aí, posteriormente, século I, finalzinho e começo do século II, a igreja começa a dar muita importância para a Eucaristia, para a ceia do Senhor. Porque era um evento, uma festa comunitária de alimentação. E eles se reuniam para isso. Então dava-se muita importância a isso. Depois a igreja se deu muita importância ao batismo, algo importante. E aí o cristianismo ele vai olhando os textos que vão entrando dentro do cano, a formação do cano bíblico, a igreja vai se dando conta das coisas. E aí depois ela percebeu, puxa vida, para ter cruz, para ter ressurreição, precisou de ter a encarnação, precisou de ter a kenosis, precisou de ter o esvaziamento. E esse evento é um evento celebrativo. É um evento que nós devemos cantar, celebrar, glorificar. E aí entrou no calendário que nós chamamos de calendário litúrgico, que a igreja católica tem e algumas igrejas protestantes elas seguem, tá bom? Então, depois eu vou fazer uma aula só sobre o calendário litúrgico. Vou montar uma aula só sobre isso depois para vocês aprenderem. Mas, gente, então entrou no calendário litúrgico a ideia do Natal. Eu indico vocês ler o dicionário de teologia crítico
do Yves Lacoste, ele vai falar isso, vai mencionar isso, entrou no calendário. E isso foi muito importante, porque deu legitimidade para a ideia da encarnação, a importância da encarnação, a importância das duas naturezas de Cristo, uma pessoa com duas naturezas, tá bom? Então vamos lá. Hipólito de Roma, 204 depois de Cristo. Em seu comentário sobre Daniel, Hipólito menciona o nascimento de Cristo em 25 de dezembro, constituindo a primeira referência textual conhecida a essa data específica. Aí você tem Sexto Júlio Africano, 221. Em sua cronografia, relaciona a concepção de Cristo a 25 de março, né? Que é a Anunciação, o que implica matematicamente o nascimento de dezembro, mostrando cálculos teológicos independentes, que é um cálculo dele. Ninguém está dizendo que é certo, mas é um cálculo do Sexto Júlio Africano. Nós temos a tradição do Oriente, século III. Igrejas orientais, que são hoje as ortodoxas, celebravam o nascimento em 6 de janeiro, que é a Epifania, evidenciando que a prática de comemorar o nascimento existia, embora com diversidade de datas entre Oriente e Ocidente. Então, o Ocidente entendia uma data, o Oriente outra, tudo de forma simbólica, sabendo que aquela data não era, ninguém sabia ao certo, mas eles começaram a celebrar e festejar aquele evento. Nós chamamos na teologia de evento Cristo. No calendário filocaliano, 354 depois de Cristo, o documento romano oficial que registra 25 de dezembro como data celebrativa estabelecida anterior ao Edito de Tessalônica e demonstrando prática litúrgica já consolidada. O Paul Bratislav diz: a celebração do nascimento de Cristo emerge gradualmente no século II e século III e nasce de uma reflexão teológica, desenvolvimento litúrgico, e não como uma imposição imperial tardia ou assimilação pagã. Ou seja, não foi uma assimilação pagã, em certo sentido, não foi uma assimilação pagã, mas nasce de uma concepção teológica, nasce também de um desenvolvimento da ideia do calendário litúrgico. Tá bom? E não como uma imposição do império. Na próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre na perspectiva da ciência da religião. E vou citar um autor muito importante, o Paul Veyne, que é um historiador ateu. Ele é historiador e ateu. E ele vai contra todas essas bobeiras que tem aí na internet que vão contra o Natal. Olha que importante. Só que os ateus todinho aqui da internet fala essas bobeiras aí do contra o Natal, xingando o Natal e perseguindo o Natal. Aí vem os crentes, em vez de combater teologicamente, não, fica falando a mesma coisa que os ateus falam. É impressionante isso. Isso é um absurdo, gente. Diversidade litúrgica. A existência de datas diferentes, 25 de dezembro no Ocidente, 6 de janeiro no Oriente, demonstra desenvolvimento orgânico e regional, e não uniformização imperial imposta. Ou seja, não foi o império que colocou de forma, tem que ser 25 de dezembro, porque é idolatria, que queremos adorar os ídolos. Ninguém fez isso. Nasce da compreensão teológica da igreja e cada região determinava uma data simbólica. Gente, para pensar um pouco. Não fica pegando esses documentos, distribuindo no grupo de WhatsApp e fomentando ódio contra uma coisa que você nem sabe. Ah, Kleber, você esse dia falou da inocência. Então, eu sempre falo da inocência, né? Que a inocência não justifica o pecador. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ok? Concordo. Não que você vai se salvar por causa da ignorância, que se salva pela fé em Cristo. Não é a ignorância que te salva. Mas perdão. Mas uma coisa é importante para dizer. Você agora não é mais ignorante. Você tem 2 aulas já ministrei aqui no meu canal. Aliás, eu tenho uma playlist só sobre o Natal que está aqui. Dá uma olhada, tem uma playlist em vários vídeos falando sobre esse assunto.
Você quer aprender, assiste todos. Joga lá playlist Natal no meu canal. Vai no meu canal, vai lá na playlist Natal. Poxa vida. Então você já não é mais ignorante. Então se você continuar fomentando esse ódio que você tem, você não tá mais na ignorância. Você peca de forma deliberada. Toma muito cuidado. Tá bom? A falácia teológica da mentira, que é perigoso que a mentira, né? O pai da mentira é o diabo. Natureza da celebração litúrgica. A igreja nunca afirmou dogmaticamente ou como verdade de fé que Jesus nasceu exatamente 25 de dezembro. Isso é uma outra coisa importante, tá? Nunca foi um dogma da igreja cristã católica, nem ortodoxa. Não é um dogma, uma imposição dogmática ex-cátedra de um papa ou de um líder da igreja ortodoxa. Não é isso. Nunca foi um dogma. E nunca falou, é 25 de dezembro. Nunca foi falado isso. Quem fala isso é gente doida da internet. A data é litúrgica, está dentro do calendário litúrgico. E ela celebra o mistério da encarnação e não uma precisão calendária. Ou seja, quando você celebra em 25 de dezembro, você não está se preocupando com o calendário, com a data específica. Você está em mente ali, ó, quando você está olhando ali, você está em mente o mistério. Mas que mistério, Kleber? O mistério do Deus que se fez homem. O mistério que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É esse mistério que está ali. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas com ele, por ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Você está em voga ali, o mistério da encarnação. Que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes esvaziou-se, kenosis. É isso que tem em mente, o mistério da encarnação. E o calendário litúrgico só lembra, porque as coisas, tanto no judaísmo como no cristianismo, são questões de sempre lembrança. Você sempre tem que estar lembrando. Então o calendário foi feito para a igreja lembrar que tem uma festa, tem uma celebração a ser feita naquele momento, naquele calendário. Foi isso, gente. Foi imposição do império. Precedente bíblico. A escritura não proíbe a comemoração de eventos salvíficos. Esse negócio de falar assim, que a Bíblia proibiu a festa do Natal, isso é mentira. Em lugar nenhum você vai encontrar isso. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Quem fala isso é bobo, tá falando besteira, não tem comprovação bíblica. A Bíblia nunca proibiu isso. A Escritura não proíbe comemoração de eventos salvíficos, eventos de salvação. O livro de Estés institui o Purim, a festa Purim. Jesus participou do Hanukkah, festa prescrita na Torá. O princípio de memória litúrgica tem fundamento bíblico. Então, a memória litúrgica tem fundamento bíblico, porque isso é próprio da tradição judaica, de tentar lembrar os eventos. Você vê as grandes festas aí, as grandes festas que tinham no judaísmo. Festa dos tabernáculos, entendeu? Tudo lá, as festas. Dá uma olhada lá. Você acha que Deus era contra festas? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Distinção teológica fundamental. Existe diferença categórica entre mentira, que é uma afirmação intencional de falsidade, como verdade, e celebração simbólica, comemoração de um evento cuja data precisa é secundária ao significado teológico. E é aqui que a gente precisa pensar. Precisamos pensar isso. Existe a diferença categórica entre mentira. O que é uma mentira, Kleber? É uma afirmação intencional de falsidade como verdade. Ou seja, essa data alguém criou de forma intencional, de forma mentirosa, para ir contra a verdade? Temos isso? Não. O que nós temos ali no Natal? Celebração simbólica. O que é uma comemoração simbólica, Kleber? O evento da data é secundário nessa história.
Porque a preocupação ali é o mistério, é o significado teológico que está em jogo. Por isso que é símbolo. Símbolo, balo, sim é dentro, balo é lançar, lançar para dentro. Ou seja, o símbolo ele une o que está longe para perto. É diferente de diábolo, prefixo dia é divisão. Balo também é lançar. Então, diábolo é lançar divisão, porque o diabo é o pai da divisão, pai da facção. Então, aqui nós temos não um ato diabólico, nós temos um ato simbólico, que é a comemoração de um evento. E esse evento tem sentido teológico e não sentido preciso, histórico, literal. É aqui que você precisa prestar atenção nisso. O tempo litúrgico não é cronológico histórica, mas teologia celebrada. Quando você pegar todo, eu vou mostrar depois de uma aula, o calendário litúrgico ele é teologia celebrada, é teologia cantada, é teologia comemorada. A igreja não mente ao celebrar o Natal, ela proclama solenemente a verdade central da fé cristã. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que está em jogo no Natal, Kleber? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Repete de novo, Kleber. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que está em jogo. Não é Papai Noel, não é bebedeira, não é balada, não. Isso aí é neoliberalismo, capitalismo exacerbado. Isso é separação de pobres e ricos. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é teológico. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por que que o diabo ataca o Natal? Porque ele quer negar a ideia de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa frase aqui, ó, o tempo litúrgico não é cronológico, é histórico, mas é teologia celebrada. Joseph Ratzinger. Nessa obra, Introdução ao Espírito da Liturgia, eu tenho essa obra aqui. O Ratzinger foi o famoso Bento XVI, mas foi considerado um dos maiores teólogos e filósofos do século XX. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado com o que está falando na internet. Escrever uns documentos doidos, jogar na internet, nos grupos de WhatsApp, fica enganando o povo de Deus. Isso é perigoso. A acusação de mentira confunde categoria. A acusação que o 25 de dezembro é uma mentira do diabo, confunde categoria. Aplicar critérios de precisão jornalística ou científica à linguagem litúrgico, sacramental, constitui um erro de categoria filosófica. A liturgia opera em registro simbólico memorial e não positivista factual. Você não tá, o problema é pegar critérios de verificação científicos, factuais, no que trabalha no âmbito da investigação jornalística ou de qualquer tipo de investigação forense. E você aplicar a um outro campo. Qual o campo? Da liturgia. Que na liturgia ali está girando em torno do símbolo, da teologia, do discurso teológico, da celebração, do mistério, em um outro campo. Então você está confundindo, usando dois critérios que eles se confrontam, eles se debatem uns com o outro. Porque um transcende, porque um trabalha no mistério, o outro trabalha com fatos concretos do dia a dia. Só que os fatos concretos do dia a dia, eles não esgotam quem Deus é. Eles não limitam quem Deus é. E quando você está no campo da celebração, do mistério sacramental, teológico, você está no campo de Deus, no mundo de Deus. E nesse mundo de Deus, nenhum conceito, nenhuma palavra, nada, nenhuma categoria humana pode absorver o que Deus é, ou entender o que Deus é, porque Deus é transcendente. Você sai da ideia catafática e vai para um campo apofático. E no campo apofático, meu irmão, não tem conceito, não tem linguagem, não tem intelecto, está para além dessas coisas. Agora eu fico pensando assim, fico olhando cada coisa que postam na internet, gente. Isso é muito triste. Nós temos a ideia também da idolatria e presépio, o erro conceitual. Chamar o presépio de idolatria revela confusão teológica fundamental entre símbolo pedagógico e objeto de adoração. Essa acusação demonstra incompreensão sobre a natureza da representação da teologia cristã. Porque a teologia cristã ela fundamenta
na representação. E o grande problema do mundo evangélico é que tudo para ele é idolatria. Mas eu vou ministrar aqui uma aula só sobre idolatria. Tá? Eu já montei a aula e eu estou aqui logo para gravar, porque tá tanta coisa corrida. Mas vou falar uma aula sobre idolatria. Aliás, já tem uma aula minha aqui falando sobre idolatria. Participei de uma live falando sobre idolatria. Mas quando eu for falar sobre idolatria, eu vou ministrar uma aula. Aí vai ficar top, show de bola. Distinção entre símbolo e ídolo. Ídolo é um objeto adorado como se fosse divino em si mesmo, né? O símbolo ele é uma representação que aponta para uma realidade transcendente. Exatamente. O símbolo é algo que ele aponta para uma outra realidade porque ele une o transcendente com o imanente. Só que o símbolo ele não é a própria realidade, ele aponta para uma outra realidade que não é ele, mas ele aponta para uma outra realidade. Essa é a teologia do símbolo. Ele sempre aponta para algo transcendente. E o presépio, Kleber? O presépio é uma catequese visual, é um discipulado visual. Ele está te educando no campo do que é visual. Isso já foi utilizado em alguns outros momentos? Sim, eu fiz um curso de extensão pela PUC de São Paulo sobre os ícones. E a grande professora, doutora, ela dizia o seguinte, inclusive ela passou até no jornal esses dias. Fiquei muito orgulhoso, foi a minha professora lá no jornal da Globo. Uma baita de uma acadêmica. Ela dizia sobre a Bíblia Pauperon. A Bíblia Pauperon era uma Bíblia onde a Bíblia chamada Bíblia dos Pobres. A maioria dos pobres eram analfabetos, eles entravam na igreja, existiam passagens bíblicas nos vitrais e as pessoas iam entrando na igreja e aprendendo os eventos bíblicos. Tinha o desenho do Jonas sendo engolido pela baleia, tinha o desenho, sabe, de Daniel na cova do leão. Então todos os eventos bíblicos iam surgindo e eles iam aprendendo da Bíblia, porque naquele momento a alfabetização era precária, eles não tinham acesso à educação. Chamada Bíblia Pauper, uma Bíblia do pobre, que eram os desenhos dentro das igrejas. Olha aí que interessante. A tradição cristã sempre distinguiu claramente entre veneração, respeito, latria, adoração devida só a Deus. Eu vou entrar nesse problema, porque tem coisas que eu discordo dos católicos, questão de veneração, mas eu vou falar sobre dulia, hiperdulia, idolatria, vou falar tudo isso numa aula só. E eu vou entrar nesse debate que tá rolando na internet, o pau tá quebrando, eu vou ministrar uma aula só sobre isso. Tá bom? Escreva aqui nos comentários se você deseja ouvir essa aula. Fundamento na encarnação. O cristianismo, diferentemente do platonismo e do islamismo, afirma que Deus assumiu forma material. Essa doutrina da encarnação fundamenta o uso legítimo das representações materiais para comunicar verdades espirituais. Se Deus se fez visível em Jesus Cristo, representações visuais do mistério da encarnação não apenas são permitidas, mas teologicamente consistentes. O próprio Deus invisível se fez visível na encarnação. Então qualquer desenho, qualquer coisa ali para mostrar algum evento, alguma coisa, não tem problema, porque é um ato pedagógico e não idolátrico. O N.T. Wright, grande estudioso do Novo Testamento, vai dizer: a fé cristã, precisamente por ser fé na encarnação, sempre utilizou símbolos materiais, desde o pão e vinho na Eucaristia até as imagens de representações, para comunicar verdades encarnadas, sem jamais confundir o símbolo material com o próprio Deus transcendente. Existe o símbolo, mas você não pode confundir o símbolo com o próprio Deus. Lembra que eu falei? O símbolo, ele não é a realidade, ele aponta para outra realidade. Ele está apontando para outra realidade, mas ele não é a realidade. Essa é a função do símbolo, apontar para uma realidade transcendente, que não é ele. Então, quando você se aproxima do símbolo, você não aproxima do ente que você quer se aproximar. Você não se aproxima do ser que você quer se aproximar. Você aproxima daquilo para quem ele está apontando. Eu olho para o símbolo e ele aponta para Deus. E aí eu consigo me chegar a Deus. Precedente bíblico. O próprio Deus ordenou confecções de querubim para a Arca da Aliança. Tinha uma questão simbólica ali, Êxodo 25, 18, 20. A serpente de bronze, número 21, do 8 ao 9.
demonstrando que representações visuais não são inerentemente idolátricas quando não são adoradas. Porque tanto a serpente como os querubins não eram frutos de adoração. Ninguém adorava os querubins, ninguém adorava a serpente. E quando alguém quis adorar aquela serpente de bronze, o próprio Deus já cortou. Porque aquilo tinha uma função simbólica. Os querubins na arca, Kleber, tinham função simbólica. Tinha uma função simbólica. Você está entendendo como funciona? Então eu espero que você tenha compreendido isso. E para nós matarmos aí toda essa querela, né, como diziam os medievais, a análise historiográfica e teológica revela que o documento refutado baseia-se em pressupostos metodologicamente falhos e historicamente insustentáveis. Tudo que foi falado no documento não se sustenta, não tem fundamento na realidade. Fundamentação mítica. Reproduz narrativas anticatólicas do século XIX, sem verificação em fontes primárias ou historiografia contemporânea. Esse é do primeiro erro deles. Dá um monte de informação a partir do século XIX, nem fontes primárias dos eventos da própria encarnação. Ignorância do consenso acadêmico. Desconsidera décadas de pesquisa patrística, arqueológica e litúrgica que refutam suas teses centrais. Eles simplesmente, pessoal, eles ignoram. Pra que o Kleber? O Kleber é bobão, esquece. Aquele professor é bobão, esquece. Igual eu vi um vídeo hoje que eu vou fazer uma reação do vídeo inteiro depois. Aos poucos, né? A cada 20 minutos eu vou fazer um vídeo de reação. Por que eu vou fazer? Porque eu percebi que isso é muito triste. Eu estava num debate no César Cavalcante e o Lucas Banzoli debatendo com o Elias Soares. Naquele debate eu discordo tanto do Elias Soares como do Banzoli. Eu não vejo nenhum de uma forma nem de outra. Porque um estava defendendo que a alma é imortal, que é um conceito grego platônico, e o outro defendia que existia uma aniquilação. Os dois tinham falhas metodológicas. Mas o que eu mais fiquei triste é que o Elias teve uma hora que ele perdeu a linha, porque ele estava perdendo a argumentação, ele começou a menosprezar o academicismo, menosprezar o outro como professor. Ele falava, chamava o outro de professor sempre de forma jocosa. Ou seja, é o argumento ardiloso de que, tô perdendo a argumentação, mas o professor é um mero professor, é um professorzinho. É sempre assim. O Rodrigo Silva, você pode discordar, como eu discordo dele, mas você não pode negar que ele tem doutorado. Se ele teve uma tese de doutorado, você devia respeitar, porque a tese de doutorado é passada por pares. 3 ou 4 pessoas na banca leram aquela obra e analisaram aquela obra, ou seja, analisaram análise por pares. Olharam para ver se tinha falha na exegese, na interpretação. E eu vi que ele zombou da tese do Rodrigo Silva porque ele era da Adventista. Como fazem comigo? Todo mundo sabe, olha o meu currículo, olha tudo que eu produzo e tudo mais. Aí a pessoa fala, mas eu não ligo, ele é da congregação? É da congregação, né? Por isso que não me chamam para debate, vocês não chamam podcast. É teólogo? É formado? Mas é da congregação. É preconceito. Preconceito religioso. É isso que tem, infelizmente. Mas eu vou fazer uma reação no meu canal sobre esse debate da imortalidade. Vou mostrar que os dois falharam na argumentação. Bora lá. E aí nós temos substituição metodológica, substitui a análise histórico-crítica rigorosa por retórica moral e julgamento teológico prescritivo. O Natal é do diabo, tá tudo certo, vou rejeitar. Ele não sabe fazer uma análise histórico-crítica, né? Então fica difícil. Confusões conceituais. Confunde tradição litúrgica com dogma de fé. Uma coisa, gente, é tradição litúrgica. Outra coisa é um dogma de fé da igreja, tanto católica como ortodoxa, como protestante. As pessoas estão confundindo as coisas. O Natal é uma questão de tradição litúrgica e não de dogma de fé. Iguala a celebração simbólica com a falsidade intencional. Eles falam que é mentira, que o Natal é uma mentira inventada pela Igreja Católica. Ou seja, é falacioso esse argumento. Não distingue representação pedagógica de idolatria. Não sabe fazer essa distinção, o que é uma representação pedagógica,
com um sentido teológico, com uma finalidade teológica e de ensino e de educação do que é idolatria. Não sabe fazer essa distinção. E quando não sabe fazer essa distinção, para ele, tudo é idolatria, tudo é do mal. E é esse que é o problema. Fundamentalismo hermenêutico demonstra leitura biblista que ignora gênero literário. Não sabe o que é um gênero literário. Meus alunos que estudam teologia comigo sabem o que é um gênero literário. Contexto e sabe o que é um contexto histórico e desenvolvimento teológico, apresentando-se falsamente como fidelidade bíblica. Porque a pessoa que escreveu um documento, ele acha que ele é um gênio da Bíblia, que só ele entende da Bíblia e que ele vai refutar o Natal só com os argumentos bíblicos. A, a falácia do bambambam em Bíblia, ou a falácia do grego e do hebraico. Esse é o que está acontecendo muito na internet. Falou 3 palavras no grego, é gênio. 2 palavras no hebraico, ganha o prêmio Nobel. É muito difícil. Aí fica difícil argumentar, né? E aí quando você fala que você é um acadêmico teológico, eu tenho certeza que vai ter gente falando isso aqui. Quando você dá um argumento teológico acadêmico, eles vão falar, mas você só fica falando que é acadêmico, porque você não serve para a igreja. Por que a pessoa fala isso? Porque eles querem tirar a força intelectual da própria igreja e quer espiritualizar tudo para cair tudo no gnosticismo, que eu falei no vídeo esses dias. Eu sei tudo, tudo é me revelado, eu tenho todas as revelações. É como se fosse uma cartomante que tem todas as visões, as revelações, cai tudo na cabeça dele. E todo mundo sabe que não é assim que funciona no cristianismo. A rejeição da celebração do Natal, nos termos apresentados pelo documento, não é biblicamente necessário. Ou seja, não é bíblico o que foi falado no documento. Se esse documento caiu na tua mão, joga fora. E também não é historicamente justificável. Não tem justificação na história. E também, teologicamente, não tem consistência teológica. Baseia-se em mitologia anticatólica. É isso, o documento baseia-se em mitologia anticatólica. Existe também um anacronismo histórico e confusão categorial. E não em exegese responsável, como eu falo aqui, exegese saudável, né? Interpretação saudável do texto. E historiografia crítica. Não tem. Para a reflexão acadêmica, a questão não é ser cristão devem celebrar o Natal. Essa não é a questão. Mas se críticas a essa prática baseia-se em método histórico crítico válido ou em pressupostos ideológicos disfarçados de piedade bíblica. Eu vou deixar essa pergunta para você. Pensa comigo, uma reflexão acadêmica. A questão não é se cristão deve celebrar o Natal. Essa não é a questão. Você pode celebrar, como você também não pode celebrar. Tem igrejas protestantes que não aceitam o calendário litúrgico. Tá tudo certo. Essa não é a questão. A questão é, as críticas a essa prática baseia-se em método histórico crítico, ou seja, em método válido, acadêmico, metodológico, ou é um pressuposto ideológico, é uma ideologia disfarçado de piedade bíblica. Eu sou muito bíblico. Eu não celebro nada porque eu sou muito bíblico, mas no fundo, por detrás, é uma ideologia maligna que está rolando ali por trás. Para atacar a ideia de que Deus se fez carne, para atacar a encarnação do Verbo, para atacar as 2 naturezas de Cristo. Então, por detrás é uma ideologia ou uma heresia por detrás. Então, você tem que pensar, celebra ou não celebra? Não sei, essa não é a questão. A questão, o que falam na internet é verdadeiro? Essas críticas que a internet fala contra o Natal, tem fundamento histórico? Não tem, então por que você está repetindo? Por quê? Depois dessa aula, você não é mais inocente. Então tem que tomar muito cuidado. Não divulga, se receber esses documentos falsos, joga fora, deleta. Não tem fundamento na realidade, não tem fundamento teológico, nem sociológico, nem histórico. A pessoa inventou, escreveu lá, e esse é o erro de todo autodidata. Infelizmente, eles têm aquela arrogância de achar que sabe mais que todo mundo e escreve esses documentos esdrúxulos que abre porta para ateus falar: olha, que a congregação tá fazendo documentos que concordam com a gente. Olha que interessante. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Se alguém pega esse documento, joga na internet e fala: olha o que a congregação tá falando. Olha o perigo que a gente tá correndo. Então não façam isso.
Ah, mas eu não quero celebrar. Ponto, você não quer, fica quieto, tá tudo certo. Se você não quer, tá tudo certo. Não precisa ficar falando besteira na internet. Porque quanto mais besteira você fala, mais porta para as pessoas falarem da gente você abre. Então fica quieto. Se você não sabe dessa informação, pergunta para mim. Kleber, hoje, não foi ontem, um cooperador, ele de outro país, ele perguntou para mim, Kleber, o Natal é isso, isso, isso. Eu penso que o Natal é isso, isso, isso. Estou certo? Eu falei, não, precisa melhorar. É isso, isso, isso. Eu expliquei para ele. Aí falou, ah, agora entendi. Então agora eu vou explicar certo para a igreja. Você tá entendendo? Isso demanda humildade. Eu não sei, quero aprender com alguém, vou perguntar. Entendeu? Então, vamos tomar cuidado, tá bom? Gostou desse vídeo? Curte ele, compartilha, se inscreva no canal. Só um momento. Curte ele, compartilha, se inscreva no canal, seja membro do canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário positivo. Não adianta escrever textão tentando refutar, falando bem, que eu vou excluir tudo, essas bobeiras que gente fanática, maluca escreve. Mas se você gostou do conteúdo dessa aula, compartilhe entre os amigos dos grupos de WhatsApp para a gente ajudar a igreja a crescer em espírito e verdade, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e pela qual a pedra angular é Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Hashtag rumo a 50 mil manos. E eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus. Amém.